Intrinsecamente, a questão que se debate aqui não é o maior ou menor grau de desenvolvimento dos antagonismos sociais, oriundo das leis naturais da produção capitalista. Mas estas leis naturais, estas tendências que operam e se impõem como férrea necessidade. Então, o que ele vai estudar é a tendência dessas leis de se reproduzirem em qualquer sociedade, fazendo-se presente em qualquer sociedade que adotar o modo de produção capitalista. Ele quer estudar as leis tendenciais. Aliás, em Marx, ele usa a palavra lei, lei da oferta e procura, lei da acumulação capitalista, mas não é no sentido da lei da física. Aqui, independente do físico ou do engenheiro que está aqui atrás, não tem quem peça a ação desta lei. Não é? Aqui é uma lei. Ela atua objetivamente. Mas na economia, no mundo da sociedade, não é assim como a lei da física. Tomou por empréstimo. O emprego-lei vem da física. A ciência que mais avançou em termos metodológicos para desenvolver a pesquisa, as outras ciências tomam de empréstimo. Mas é necessário fazer essa restrição. Ele não usa jamais a lei no sentido objetivo. É uma tendência de, adotando a economia de mercado, de surgirem forças, pressões, movimentos que funcionam como uma lei da física, da química, da astronomia. Como que a semelhança, mas não afirma, não era ingênuo de dizer que é uma lei férrea, inequívoca, independente da vontade. É uma tendência. Por que a tendência? Porque ela resulta da interação dos seres humanos, das relações sociais. É a natureza e a forma das relações sociais que determinam as forças que mantêm a sociedade ou modificam a sociedade. Se a correlação de forças, a composição de forças muda, a ação ou as consequências são diferentes. Então não é a mesma coisa física. Mas pode assim espiar. É muito pior que na Inglaterra a situação nos lugares da Alemanha onde se implantou a produção capitalista. Por exemplo, nas fábricas propriamente ditas. E isto por faltar o contrapeso das leis fabris. Já faz uma primeira comparação importante. Porque a situação da classe operária na Alemanha, no lugar de Marx, era pior do que na Inglaterra. O Chico falou, na Inglaterra, depois da Revolução Industrial, o nascimento do proletariado foi levando gradualmente a se organizar. Avançou para a organização. E graças à organização do proletariado inglês, é que surgiram leis visando atenuar a ação deletéria, a ação normal das disfunções que a economia capitalista produz, onde for instalada. Se não houver uma luta, como feita na Inglaterra, as condições de trabalho do operário inglês seriam tão ruins quanto a da Inglaterra, tão ruins como na América Latina, no terceiro mundo, porque o movimento social, o movimento operário, não foi tão vigoroso na organização como na Inglaterra, e conquistou, desde essa época, leis que protegiam o trabalho. Criou-se uma categoria de inspetores de saúde, de condições de trabalho, que atuavam e eram pagos pelo governo, pelo Estado inglês, mas que exerceram um papel revolucionário, com denúncias contundentes das condições de trabalho. E eles atuavam sem se submeter ao poder executivo, à pressão dos nobres, à pressão da igreja. Um trabalho valiosíssimo de como é possível desempenhar, mesmo em condições adversas, uma função com retidão de conduta. Isso eles fizeram. Denúncias que hoje vêm sendo estudadas, como foi possível um fiscal de trabalho naquele tempo agir com tanta firmeza e fechar fábricas e obrigar a mudança nas condições de trabalho. Eu gostaria só de encerrar aqui os capítulos, para a gente fechar, que é o que ele está se apresentando, o que nós estamos, qual a intenção. Faltou o contrapeso das leis sobre isso. Nos demais setores da Alemanha, como o resto da parte ocidental do continente europeu, é atormentado não apenas pelo desenvolvimento da produção capitalista,
mas também pela carência desse desenvolvimento, algo que nos atormenta também. Aqui nós padecemos pelo próprio desenvolvimento do capitalismo no Brasil e pelo que ele não mudou, pela não ocorrência de mudanças, pelo que ainda não se fez e pelo que se está fazendo. Além dos males modernos, oprimem nós os alemães uma série de males herdados, originários do modo de modos de produção arcaicos, caducos, com seu séquito de relações políticas e sociais contrárias ao espírito do seu tempo. Qual é uma questão que aqui nós não conseguimos dar um encaminhamento, que pode se enquadrar aqui nesta última frase que de Marx. Algo que não foi feito, uma reforma, uma alteração que não ocorreu entre nós. Lá na Europa, já da Revolução Francesa de 1789, já teve o fruto mais importante, foi a repartição do solo, reforma agrária. No Brasil, nós temos uma estrutura fundiária caduca, arcaica, que está travando o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Nós padecemos desse mal de não ter mudado a estrutura, e várias estruturas exigem para que o capitalismo traga alguns benefícios, são muitos. E, inevitavelmente, vai trazer também os benefícios produzidos conjuntamente com os benefícios. Mas esses entraves que nós temos, a reforma agrária, uma mentalidade legalista, de um respeito apolítico da propriedade, tem nos levado a esse duplo padecimento. As consequências dos benefícios e pela ausência de mudanças que o próprio capitalismo clama, necessita para deslanchar a sua trajetória de produzir em grande escala mercadoria e mais mercadoria e mais mercadoria. Eu acho que não foi de todo em vão, né, esse primeiro dia. E se tiverem oportunidade, folhear, começar a ler esse primeiro capítulo de O Capital, e eu acho que no próximo encontro nosso vai fluir sempre mais. Podemos encontrar o Capital como volume 1? Aí é uma síntese, não, tem um volume, mas é uma síntese tão drástica que, primeiro, perde a unidade e perde a riqueza, porque ele vai virar um manual. Assim como um livro de química, um manual. No manual nós só temos a explicação para o fenômeno, mas não sabemos como os químicos chegaram àquelas conclusões. Não tem a história, a construção da teoria da química. Obrigado, boa noite. Mas não saber.